Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo do Senhor. E hoje, depois de tantas solenidades, tantas festividades que nós tivemos, ao longo de tanta caminhada, desde o tempo do Advento, quantas coisas maravilhosas vivenciamos nesses períodos, coisas grandiosas na nossa vida. E principalmente nos tempos de festa, solenidade, algo que vai ainda animando o nosso coração, festejando a nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus está ali, fervoroso, dentro de cada um de nós. Mas hoje, novamente, então, nós retornamos ao tempo comum. E é exatamente isso. É o tempo do nosso dia a dia. É o nosso caminhar com Cristo. Não dependendo de festas, mas é um tempo comum. É o dia da nossa vida, o nosso dia a dia. Como eu estou com Cristo? É verdade que muitas vezes hoje, nós ficamos muito frustrados, talvez indignados, tantas coisas que acontecem até mesmo dentro da igreja. Muitas coisas talvez, picuinhas, enfim, que vai nos afastando de Deus, ou melhor, vai nos afastando da igreja, porque essas coisas vão me incomodando, essas coisas vão me deixando triste, talvez, e aí por qualquer coisa eu desisto de ir na igreja, até porque, hoje os meios tecnológicos favorecem muito, porque muitas vezes a gente acha que meditando a palavra de Deus, assistindo a Santa Missa pela televisão, por exemplo, que é válido, É válido quando a gente não podia sair de casa, é válido quando as igrejas estavam fechadas, Mas graças a Deus as coisas voltaram ao normal, mas então nós temos que ir em busca de Deus. E a nossa alma tem sede de Deus, e a nossa vida precisa de Deus. Mas de fato muitas vezes nós acabamos assim entristecendo com o nosso dia a dia. Então hoje essa palavra de Deus no tempo comum já inicia algo muito importante para nós. Então vamos ouvir o que Jesus quer nos colocar neste dia do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, de fato, quando nós iniciamos, então, nós dizemos sobre essas situações hoje que nos afastam de Deus, nos afastam da igreja. E quantas, Quantas são os problemas, murmurinhos, vaidades, principalmente numa parte pastoral da igreja. Principalmente porque parece que vão formando grupinhos, as famosas panelinhas, e vão afastando pessoas de canto. E não é isso que Jesus nos quer. Mas aí acontece isso, por exemplo, e as pessoas acabam ficando de fato de fora e se sentindo talvez constrangida ou triste ou chateada, enfim. E acabam, não vou mais para a igreja, não consigo participar, ou então
como que pode aquela pessoa dentro da igreja é um doce, é um amor, e fora da igreja fala palavrão, faz isso, faz aquilo. A palavra de Deus nos mostra claramente, né? Primeiro, somos pecadores. Segundo, somos seres humanos. Somos falhos o tempo todo. Eu não posso jamais ir para a casa de Deus pensando nas pessoas. Porque vão falar, o que estão dizendo. Nossa, mas como é que pode aquela pessoa sair da igreja e já está num bar? Não sei, tantas coisas acontecem. E isso vai fazendo com que entre na nossa mente, né? Então não preciso ir para a igreja, porque se é para fazer isso aí, eu não vou fazer. Né? Para que eu vou então? E hoje, essa palavra de Deus é para a gente tirar de vez essas coisinhas que passam na nossa cabeça de querer nos afastar da igreja, porque as pessoas pecam. Né? Então, se é para ir na igreja e depois sair da igreja e faz aquilo, eu não vou na igreja. Prefiro então continuar rezando de casa. E de fato, muitas pessoas, por conta da pandemia, se acostumaram, né, a rezar pelos meios tecnológicos. E isso é uma ferramenta importante, porque hoje, por exemplo, nós estamos aqui meditando a palavra de Deus. Mas isso é válido para uma meditação, para que o Espírito Santo de Deus possa estar no seu coração? Com certeza, mas a Santa Missa, ela não é válida de forma remota, né? Tem que ser presencial. A não ser quando, de fato, realmente as igrejas estavam fechadas. Mas, graças a Deus, não estão mais. Né? Então, nós temos que estar na casa de Deus. Até mesmo por conta dessa sede. Né? O nosso espírito tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Quantas vezes já disse isso para vocês? Assim, quando o nosso corpo está doente, nós temos que sair de casa para procurar um médico. Assim é a nossa alma, o nosso coração. O nosso espírito muitas vezes está doente, necessitando de Deus. E se meu espírito está doente, eu tenho que procurar a Deus na casa dele. Entende isso? A diferença é muito grande, mas aí entra de fato essas frustrações, né, que acabam nos afastando de Deus. E tem uma história sobre o que aconteceu dentro da igreja, por exemplo, não sei se vocês já ouviram, mas acho que vale, já que nós estamos falando sobre isso, né, de algo que podemos dizer comportamentais, né, dentro da igreja. Mas tinha um homem, né, que chegou ao sacerdote e falou assim: padre, eu não vou mais na igreja, não vou vir mais. E aí o padre ouviu essa palavra, né, meditou, pensou, né, falou: mas por que você não vai vir mais para a igreja? E ele diz que não vou mais porque eu chego aqui e as pessoas estão falando mal um do outro, usando roupas que não são agradáveis para os olhos de Deus. Pessoas que aqui te tratam, te cumprimentam, mas quando sai não te olham nos olhos, né? Enfim, tantas coisas que foi falado. E o padre de fato ouviu, né? Entendendo isso, disse para ele: tá bom, filho, eu entendi. Mas antes de você sair da igreja e não voltar mais, eu gostaria que você carregasse, né? Ele encheu um copo com água e deu para que ele carregasse esse copo, sem que pingasse uma gota saindo daquele copo, né? Então ele colocou, encheu o copo e falou para ele assim: eu preciso que você dê 3 voltas na igreja, sem derrubar uma gotinha. E aí sim você pode se retirar então da casa de Deus. E aí, obviamente, né, esse homem fica feliz porque ele fala: isso é fácil. Com certeza, pode me dar aqui o copo que eu vou desenrolar isso aí, né? Deixa comigo. E aí então pegou o copo e fez as 3 voltas lá, né? Enquanto isso, as coisas continuam acontecendo na igreja. E esse homem dando a volta, as 3 voltas que o padre havia pedido, né? E aí, terminadas as voltas, esse homem chama novamente o sacerdote e fala: aí, padre, o copo está cheio, não caiu uma gota, então eu estou indo embora, né? Porque eu consegui. E o padre disse para ele: parabéns, né, meu filho? Você conseguiu. Nesse período que você estava em movimento com o copo ali, andando com o copo na mão,
Você viu aquela pessoa que entrou de minissaia na igreja? Não, padre, não vi. Tá. Nesse momento que você estava rodando com um copo, né, na mão ali, você viu aquele grupinho que estava fofocando, falando das outras pessoas? Não, padre, não vi. Nesse momento, então, que você estava ali rodando, né, com um copo na mão, você viu alguém destratando alguém? Desrespeitando? Não, padre, não vi. Eu paro exatamente na sua sempre sabedoria, né? Porque o sacerdote é maravilhoso, inspirado sempre por Deus, né? E aí fala para ele assim, então, porque você está concentrado no copo. Você dedicou ali a sua concentração naquele copo, exatamente para que nenhuma gota caísse. Então você se concentrou. Isso arrepia, né? É exatamente o que você tem que fazer, filho, filha, meus queridos irmãos e irmãs. É não dar bola para as atenções que acontecem, porque são pecadores, são pessoas, seres humanos. Mas nós temos que estar concentrados no Senhor. Se nós vamos à igreja, nós temos que nos concentrar a Deus, colocar o nosso coração a Deus. O problema é exatamente esse, quando a nossa visão não é a Cristo, a nossa visão está no lado, nosso ouvido está no próximo aqui, porque muitas pessoas parece que vão para a igreja para conversar, né? Para fofocar ou para falar o quanto tempo que eu não te vejo, e ali começa as histórias, né? Mas não, a igreja não é feita para reencontros, a igreja é para encontrar Cristo. E hoje, de fato, esse evangelho é exatamente isso, né? Porque vamos iniciar aqui dizendo primeiro sobre esse apontamento de João Batista, né? Nós já ouvimos isso sobre essa manifestação, sobre a estrela que guiou os magos, né? Até lá Belém. Quando ali chegaram os magos, a estrela apagou, né? Mas aquela estrela então foi algo que fez com que esses magos vissem. Apontou, então essa estrela apontou o Cristo para eles. E veja que aqui João Batista, né? Esses discípulos ali estavam com João Batista, eram os discípulos de João Batista. Mas quando João viu Jesus Cristo, falou para eles, ó, eis o Cordeiro de Deus, apontando, eis o Cordeiro de Deus. João Batista não quis se elevar, se elevar. Veja na sua humildade, né? Então ele passa a ser essa estrela. Ele aponta a Cristo. Ele apontou Cristo. Ó, eis Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. E aí, imediatamente, né? Esses discípulos seguiram Cristo. Seguiram Cristo de imediato. Muitas vezes nós queremos ser assim a estrelinha, né? Mas não é esse tipo de estrela. Nós temos que ser estrela. Já expliquei isso para vocês aí na manifestação do Senhor, né? Nós temos que ser pessoas que apontam a Cristo. Assim como todos os santos, os discípulos, apóstolos apontaram a Cristo. Todos eles apontam a Cristo, mas eles nunca falaram assim, me segue, né? Mas sim a Cristo. Então eles apontam, é uma ferramenta, nós somos uma ferramenta de trabalho. E nesse momento estou sendo uma ferramenta, apontando Jesus Cristo. Eu não quero em nenhum momento me aparecer. Até porque quantos anos eu venho meditando a palavra de Deus. E muitas vezes a visualização é para 15, 20, 30, 40 pessoas. Para mim que fosse que essa uma seja tocada, já é maravilhoso aos olhos de Deus. Então, não tenho necessidade alguma. Isso não é um trabalho, não é meu ferramenta de trabalho para ganhar dinheiro. Isso é querer apontar a Cristo. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje vão se afastando da igreja, vão se afastando de Deus. É exatamente isso. Mas algo tão bonito agora, porque quando esses discípulos então seguiam Cristo,
Jesus percebe que eles estão seguindo, né? Aí Jesus acho que dá uma olhada para trás, vê que eles estão seguindo, olha de novo, fala, continua me seguindo, né? E aí Jesus percebendo isso, né? Aí Jesus pergunta para ele o que estão procurando, né? Eles disseram, Rabi, onde moras? Veja que eles não perguntaram, não começaram um diálogo com Cristo, né? Quando eles encontraram Jesus, já perguntaram para eles, onde moras? Veja que eles automaticamente quiseram ter um encontro pessoal com Cristo, porque já queriam saber onde ele mora. Isso mostrando então um desejo de querer estar com Jesus, de querer estar com Cristo, onde o Senhor mora, né? E aí algo que é realmente bonito e é o que faz todo o sentido que nós falamos aqui, que independente do que aconteça no nosso dia a dia, nós temos um único objetivo na igreja: ver Jesus. Olha que bonito. Onde moras então? Os discípulos perguntaram. Jesus responde: vinde ver. Hoje, Jesus olha para cada um de nós e nos chama. Vem ver. Vem me visitar. Vem sentir aqui a presença. Vem sentir a presença aqui de Deus. Vem na minha casa. Vem estar comigo. Jesus está convidando. Perceba que, independente agora do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, Jesus convida a mim, convida você, cada um de nós. É um convite então que Jesus faz. É um convite que Jesus quer que nós estejamos com Ele. Abra o seu coração. Pare com essas coisas de que, fulano aí, depois que sai da igreja, vai lá discutir e tal. Reze por ele, porque não é certo mesmo, né? Se nós estamos na casa de Deus, se nós estamos seguindo a Cristo, nós temos que fazer sempre com amor a Deus. E o que acontece na igreja, nós temos que seguir isso. É seguir os passos de Cristo, né? Eu não posso de fato sair aí fazendo todas essas coisas horríveis, terríveis, mas somos falhos, pecadores. E é por isso que João Batista ali, o precursor, ele nunca se autogloriou, né? Porque ele é um pecador. Então ele nunca disse para os discípulos seguirem ele. Então nós somos falhos quando nós começamos a seguir pessoas. E não é isso que Cristo quer. E não é isso que nenhum santo, né, apontou para seguir a santidade ali, seguir os santos. Mas sempre apontaram para Cristo, para seguir a Cristo. Nós temos que seguir os exemplos das santidades, né? Seguir os caminhos da santidade. Porque aí, com certeza, nós seguimos a exemplo deles, nós vamos chegar no céu também, com certeza. Pessoas santas. Pessoas que se converteram, enfim. Mas veja isso foi tão marcante na vida deles, desses discípulos. Esse encontro foi tão maravilhoso. Imagine, eu acredito muito que ali ficaram junto com Jesus, conversaram, coisas maravilhosas, falando sobre Deus, a palavra. Isso foi algo tão marcante que eles colocam, né? Era por volta das 4 horas da tarde. Veja que eles lembram até a hora que teve um encontro com o Senhor. E você? Você lembra, você se recorda quando você teve de fato um encontro com Cristo? Qual foi o primeiro encontro que você teve com Ele? Quando foi seu encontro com Cristo? E pode ter certeza que quando você de fato tiver esse encontro com Cristo, você nunca mais vai esquecer. Aliás, você sempre estará com Ele. Independente de fulano, de ciclano, de se estão falando ou não estão falando, se estão usando ou não estão usando, você sempre vai estar com Ele. Por causa que o encontro é único. O encontro é pessoal. Então que possamos pedir a graça de Deus, a misericórdia do Pai. E assim também sermos esse apontador, né? Apontar
apontar a Cristo. Essas pessoas que necessitam, que não tiveram ainda esse encontro, vinde ver. Vai encontrar, vai buscar. Vamos apontar a Cristo. Vamos permitir que cada um de nós possamos ser essa estrela, né? Que brilha para poder enxergar a Cristo. E aí depois que essa pessoa encontrou a Cristo, a gente se retira, sai de cena. Vamos apontar para outra pessoa que precisa, não é mesmo? Então, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe, que possamos aí ter uma caminhada novamente nesse período comum, né? Ouvindo, meditando, refletindo, mas, claro, não esquecemos do principal, que é a Santa Missa, de estarmos participando desse momento tão especial, tão importante na nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E até a próxima, se Deus quiser.